Merda! Merda! Olá, 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 Bom olá! dia! Oi, tudo bem? Olá, Mais um gente, dia, mais uma semana. dia. Nós somos os Dramáticos Podcast, no ar toda quinta-feira, no Spotify, no YouTube e além 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, a gente não perde esse horário. Olá, E além das todo dia. nossas redes, nossas né? redes, no Instagram, @DramáticosPodcast e também nas nossas redes pessoais, né, Fefo? @YayaDornas, com Y, hein, gente? YY. E o meu, @FefoBarros. E estamos no TikTok também. TikTok. Como Dramáticos Podcast, @Dramáticos Podcast. Lá a gente posta os nossos cortes, uns videozinhos de bastidor, né? Quando a Tem gente um se anima, a gente conteúdo lá. dança Faz uma coisinha dancinha, pra ver. pedrinho. Quando o tira. engajamento tá baixo, a gente bota uma dança, que aí o negócio sobe. Dá uma Dá bombada. Porque é isso, a gente trabalhou, a gente estudou pra isso, né, Yaya? Justamente. E hoje, Fefo, a gente tem um convidado ilustre, assim, que passou por esse teatro aqui, sabe todas as histórias que aconteceu, como esse teatro nasceu e principalmente vai falar pra gente... Ele já deu uma aula pra gente Já deu uma aqui, aula né? aqui nos bastidores e vai contar pra gente toda a trajetória, quase 50 anos, gente, de trabalho no teatro. É um homem de teatro e trabalha também, olha só, ele revolucionou a telenovela, porque ele começou a trabalhar com crianças que tinha toda uma dramaturgia para desenvolver nas novelas. Isso é incrível. Bom. A gente vai saber sobre tudo. Como que é preparar esse elenco? Porque é difícil, deve ser difícil, né? Só quem trabalhou com criança sabe. É difícil, mas é uma delícia também, é cheio de surpresa. Nós estamos aqui com ele, Ariel Mochi, seja muito bem-vindo! Obrigado. Ariel! Bem-vindo! Nossa, Obrigado por ter topado Obrigada. esse papo com dois atores doidinhos Loucos. que Maior prazer, inventam maior umas prazer. loucuras aí. independente. Não, a gente tem que conversar e tem muito o que falar, né? Então temos que vir mesmo. Quem tem coisa para contar, tem que contar. Esse país precisa de história. E tem tantas histórias. Muitas histórias. Conta pra gente, você começou como ator e É. hoje é um grande preparador de elenco do SBT, mas como que foi sua história? Porque ela nasceu aqui nesse teatro, né? Isso é história viva, gente, presta atenção. Então, eu estou aqui num espaço que é o Arena, que depois virou o Teatro Eugênio Kuznet e voltou, acho que a ser Arena Acho que agora é Teatro de Arena Arena Eugênio e- Cruz. Ah, então é isso. O que acontece é o seguinte, o Teatro de Arena foi esse local aqui foi onde nasceu a moderna dramaturgia brasileira, é o que a gente pode chamar de teatro brasileiro. Foi aqui que teve... o que eu chamo de teatro brasileiro? Nós tivemos uma carpintaria, né, de dramaturgia, de literatura dramática própria. Porque até então a gente copiava o que vinha de fora. A gente copiava para as comédias do Molière, copiava o drama do Shakespeare, copiávamos, né, a estrutura dramática. Por mais que a gente falasse de personagens brasileiros ou de histórias brasileiras, a gente copiava essa estrutura. E aqui nasceu, através do Guarnieri, do Zé Renato Pécora, outros, né, outras pessoas maravilhosas também, eles não usam black tie. Então, nesse teatro aqui nasceu o verdadeiro teatro brasileiro, que a gente chama. Depois veio o Chapetuba Futebol Clube e várias outras peças desse nível. A minha história aqui começa com o próprio Eugênio Kuznet, que ele dava um curso de teatro aqui, e eu vim fazer esse curso com ele. Isso era em 1972, por aí, 72, 73, eu não me lembro direito. Mas tive com ele aqui dentro, né, e curtindo esse teatro, e aqui eu assisti grandes peças, aqui eu fiz peça também, depois, mais tarde. Olha... Numa época de grande efervescência, né? Tinha uma coisa de trabalho com o teatro, com a dramaturgia que era na veia, assim, sabe? Sim. Era o viver o teatro, né? De ficar em cartaz de terça a domingo, dos espetáculos ter um tempo de pesquisa. Né? Isso que era muito importante, né? Os trabalhos, eles eram de terça, como você falou, a domingo mesmo. E às vezes a gente fazia no sábado 2 sessões, no domingo 2 sessões, na quinta-feira 2 sessões. E então você trabalhava o texto, trabalhava a interpretação no palco, porque você tinha essa chance, né? Hoje em dia a gente está fazendo espetáculo uma vez por semana.
E olha Eu estou fazendo um espetáculo agora que é uma vez por semana, só às terças-feiras. Então, e batalhando por público também. exatamente, exatamente. Mas eu acho que essa questão do público, né, que a gente escuta falar, não tem público, o público fugiu do teatro, o público do teatro é difícil. Olha, desde que eu me conheço por gente, sempre foi esse discurso, sempre foi esse discurso. Nós tínhamos um acesso maior a um público que era cativo, mas também a um outro tipo de público, que era o público estudantil, o público universitário que frequentava o teatro. Então nós tínhamos esse público crítico, analítico, que era o público universitário. Eu não vejo hoje o universitário vir como grupo mesmo, como massa mesmo, de pensar, vindo aos teatros, assistir coisas. Eu acho que o teatro tem uma outra linguagem hoje, né? É uma outra ideia minha sobre que o teatro está mudando. E a gente tem que entender essa mudança do fazer teatro, né? E você acha que está mudando para onde? Não, eu acho que o teatro anda numa crise, aquela famosa crise dos 20 anos. Eu acho que tem 20 anos de crise aí. Não é uma coisa Nostradamus, não, mas é um pensamento meu que existe uma crise de 20 anos do teatro que vai se transformar, e daqui para frente, com a passagem dessa crise, eu não sei o que vai acontecer, mas que uma nova linguagem vem por aí, que a gente tem que aproveitar e entendê-la. Isso nós temos. São novos tipos de interpretação, são novos atores, é uma nova gente. Eu tive a honra de conhecer uma galera antiga do teatro, que formou. Eu estou aqui e agradeço por causa deles. E também a juventude. Eu trabalhei com essas duas pontas sempre na minha vida, com os mais o famoso teatrão, os mais velhos, os mais, no bom sentido, os que tinham mais sabedoria em relação ao teatro, e aos novos que estavam descobrindo que tal. Eu sempre trabalhei com esses dois polos e acabei não pertencendo a nenhum grupo. Enquanto existiam os grupos teatrais, eu pipocava de um lado para o outro. E a minha formação foi muito por aí também. Sim. Há vários olhares diferentes, né? Quem está atento vai bebendo um pouquinho aqui e ali. Exato. Você falou dessa transformação do teatro, eu fiquei me perguntando muito assim sobre hoje as redes sociais, a influência da câmera, a câmera na palma da mão. Como que essa tecnologia também vem influenciando o teatro? Você acha que também a gente sofre muita influência dessas novas linguagens? Olha, eu acho que sim. Eu contesto um pouco essa coisa de que o vídeo não é teatro. Eu acho que pode ser também. Eu acho que são linguagens, né? E essa linguagem daquilo que a gente chama de teatro no vídeo é uma forma diferente de se fazer, né? E que não é novela e que não é filme. É uma outra coisa. É uma outra coisa, que não é seriado também, não é? É uma outra coisa. E possui a luz do teatro, possui o olhar do ator teatral, existe o gesto teatral, né? Então, eu acho que é um novo nome que eu não sei dar, mas teatro. Eu acho que está valendo. Agora, claro que estar aqui conversando com vocês dois ao vivo assim, né, sentados juntos, ou com o público, ou fazendo para o público, é uma energia muito, muito louca, muito diferente. Só quem faz sabe do que eu estou falando, quem participa disso, né? Mas eu acho que existe uma nova linguagem sendo feita aí. Essa daqui, com o público presente, no local, na realidade aqui da troca, é uma coisa que eu acho que nunca vai desaparecer. Eu também acho que é necessário. O que eu acho que talvez aconteça é que diminua, e eu acho ótimo isso, os espaços, diminua no sentido menos, em vez de teatro de 700 lugares, mais lugares de 100. Sim. Porque é caro. É caro estar em Está caro fazer teatro. Não pensa que é barato, não. Você falou que você teve o curso aqui com o Kuznets. Como que era essa relação com ele? Eu fiquei curiosa. Qual que eram os tipos de exercícios que você fazia? Porque às vezes a gente conversa, a gente não vai para
algo tão específico, sabe? A gente fala de uma forma ampla. Tem algum caso que você pode contar pra gente? Tem. O Kuznets trabalhava essencialmente o desenvolvimento da questão do Stanislavski. No Brasil, naquela época, acho que foi em 1960, 70, não sei, gente, essa coisa de data comigo não funciona. Uma editora tinha lançado no Brasil os livros do Stanislavski, os 3 livros do Stanislavski, que todo mundo conhece. E através disso que nós tivemos um acesso ao que era o método do Stanislavski, né? O método das ações físicas. E o Kuznets veio trazer isso para a gente. O que ele, com todo o contato que ele teve com essa coisa da dramaturgia russa, ele veio trazer para a gente o que era essa metodologia, a prática exatamente. do pensamento. Então a gente fazia realmente exercícios de interpretação, de ações físicas, de método da relação, da introspecção. Nós tínhamos vários exercícios e ele era cruel, ele era durão. Ele tinha aquele sotaque meio russo, polonês dele. Porque não pode, você não está certa, você tem que fazer. Ele tinha esse sotaque, era muito divertido e muito bom. Ele era um mestre exigente. E porque o teatro precisa dessa disciplina, tem uma disciplina, né? Não que vem muito desse lugar, desses grandes encenadores que trouxe essa disciplina. Eu acho que sim, não, existe mesmo. Eu acho que tem um hiato aí nos ensinamentos do teatro hoje, que é essa coisa que se usa, que é a liberdade do artista, a liberdade do ator criador. E eu acho o seguinte, existe essa liberdade de criação, sem dúvida, mas na hora da criação, na hora da realização da criação, na hora que a gente está envolvido com esse aspecto do fazer, existe uma coisa quase militar mesmo, de comportamento, de concentração, de atenção, de observação, de escuta. O ator tem que ter uma coisa primordial. Eu diria isso, exatamente, que se uma pessoa não sabe escutar, ela não pode ser atriz, ela não pode ser ator. É essencial para o ator escutar. Escutar o que o diretor está indicando, escutar o que o texto está dizendo, escutar a sua voz, escutar a melodia da sua voz, escutar o outro ator, escutar a voz do outro ator, como ele diz um texto para você e como você vai devolver para ele. Essa coisa da escuta é muito importante para um ator. E é a partir disso que ele vai transformar essa escuta, esse entendimento, essa simbiose de coisas, né? No gesto, na emoção. E eu acho que é a escuta. O grande princípio do ator é escutar. E eu acho que a gente não escuta. É porque no mundo cada vez mais egocêntrico e onde o trabalho do ator, as pessoas estão mais preocupadas cada vez mais com o seu protagonismo, fica difícil essa troca, essa escuta. Né? As pessoas querem mais falar do que escutar. E você como professor também, pintador, como você vê, você do seu tempo com o Kuznets, com essa coisa quase militar da educação teatral, e hoje as pessoas, os alunos que vêm só não pelo trabalho em si, mas mais por aqueles 15 minutos que a gente está conversando um pouco antes. Sabe que eu sinto que é difícil, né? A relação aluno-professor é difícil. Nas escolas normais a gente sempre está escutando alguma coisa, aluno agrediu o professor, aluno não sei o quê. Dentro da nossa área, dentro da minha área, que é a educação artística, ela acontece também. Eu encontro muitos alunos que são arredios a qualquer tipo de querer aprender, porque diz que já sabe, ou sente-se já sabendo e tal. Mas eu tenho, acho que, uma relação com os jovens que eu descobri na minha vida, assim, que é muito de acariciá-los no sentido de aproveitar o que ele tem para me dizer. E eu acho que o jovem tem coisas a dizer.
E o que eu sinto, né, o que eu vejo no meu trabalho com eles é que eu faço uma ligação entre aquilo que eu sei e aquilo que ele sabe, e divido isso. E mostro para ele que estou dividindo, que estou somando. Na vida da gente, eu sempre falei isso, eu acho que a gente precisa somar, dividir, multiplicar. O que a gente não pode é subtrair. Não subtraia nada na sua vida. Os nossos verbos são dividir, multiplicar e somar. É isso que a gente precisa fazer na vida. E na arte é a mesma. O pensamento precisa ser somado. Não existe um pensamento único para uma obra. Nós temos que entrar num conjunto. Agora, acho que quando estreia uma peça, depois dos ensaios, o que nós vamos mostrar para o público é o definitivo. Essa coisa vamos fazer desse jeito hoje, vamos fazer desse outro jeito amanhã, vamos experimentar. Eu acho que experimento está no ensaio. A gente experimenta no ensaio. Quando a gente cobra o ingresso na porta do teatro, o público que vem ver quer ver um espetáculo pronto. Ele quer entender aquilo que nós fizemos para eles. E eu acho que o que está acontecendo hoje, eu estou muito com achismos, né? Mas vamos lá. A gente não tem certeza de nada nessa vida. De nada, mas é por aí. Eu penso que, hoje em dia, eu tenho ido assistir muitos espetáculos onde eu olho para o palco e eu vejo tudo construído lá. Está lá dentro, mas nada veio para mim. Ou seja, eles foram egoístas a ponto de fazer o espetáculo para eles. Eles entendem, eles estão falando entre eles, eles discutem entre eles, mas nós, públicos, não fazemos parte daquilo, não estão chegando até nós, não interessa a eles trazer a mensagem. E isso que eu acho meio que um absurdo, um grande ponto de interrogação. Fazer o espetáculo para os amigos, só para os amigos. Quem está ali, que entende o que está sendo dito, são os amigos, para quem foi explicado o que eu estou fazendo. Mas e o grande público? E as pessoas que simplesmente vieram atraídas ou pela historinha, pela sinopse, ou pelo título da obra? Para quem nós estamos fazendo teatro? Se é para um público que paga a entrada, que nós queremos que pague a entrada, não um ingresso amigo, não um ingresso grátis, o que paga o preço, nós temos que conversar com eles, nós precisamos transmitir alguma coisa para eles. Eu acho que o teatro é isso, é essa transmissão direta. Você, enquanto diretor, porque eu acho que também dita muito, além desse ator-criador que experimenta, muito essa figura da direção e da encenação. Como que é a sua visão dentro da encenação do teatro, dessa direção, em relação ao público? Então, a princípio, quando eu sento para ler uma peça, eu ou ler ou construir um texto, né, num grupo, numa atividade grupal de construção de um texto ou de uma obra, eu sempre me pergunto se eu entendi. Eu sempre me pergunto se eu estou entendendo. E às vezes eu sempre faço umas leituras antes e convido pessoas para assistirem a leitura e pergunto: vocês entenderam? O que não está entendido? Porque é importante. Ou eu me comunico com o teatro, ou o teatro fica uma coisa fechada, né? Em si mesmada. E não pode existir isso. Eu não acredito nesse teatro em si mesmado, fechado para si mesmo. Que não queria relação com a plateia, né? Exato. Que dialoga. As pessoas têm um grande preconceito com comédia, por exemplo. Eu tenho alunos que têm um grande preconceito com comédia. Porque não é intelectualizado, né? Não é parece que é aquela coisa que se não tá cabeçudo... Quem disse? Quem foi que disse que a comédia não é sabe? Que ela não tem uma profundidade. E ela é tão difícil de ser feita. Pois é. Então, muitos alunos meus não gostam da comédia justamente porque eles acham isso, que não tem profundidade. É muito difícil fazer comédia. É muito mais fácil você chegar e falar assim: minha mãe morreu. E fazer os outros chorarem porque tua mãe morreu. Contar uma história, né, terrível de que
sua mãe morreu, seu pai foi assassinado, sei lá o quê. Agora, conta uma piada, vê se as pessoas riem. Ou faz uma graça, vê se as pessoas riem. É difícil. É difícil. Eu fico pensando assim, que momento que aconteceu isso, assim, que a comédia foi para um lugar em que, de alguma forma, foi desqualificada, sabe? E aí me veio um pouco, talvez, a gente conversou muito aqui no podcast sobre os limites da comédia, sobre a velha e a nova comédia. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque você viu, né, o teatro brasileiro nascer e provavelmente você já viu diversos tipos de comédias por aí. Como que você acha que é essa relação da comédia? Em que momento que isso aconteceu? Porque eu acho que a gente está tendo um retorno para a valorização da comédia e o entendimento de que sim, ela também é tão complexa quanto qualquer outro tipo de espetáculo dramático, trágico, enfim, sabe? Eu não tenho nada assim pensado, né, sobre isso. A tua pergunta é super legal. É uma coisa que eu imagino, que eu penso assim imediatamente agora, né? Assim, eu acho que houve um momento, ou vários momentos na história recente brasileira, em que a cultura ela foi muito ameaçada o tempo todo, né? A ditadura do Estado Novo, a ditadura militar, os nossos governos recentes, os nossos não, deles. Governo deles, recente. Isso é horrível falar, né? Dividir um país por causa disso é um horror. Meu momento político. Mas essa culpa não carrega. Não carrega. Mas eu acho que a cultura, como eu disse, foi muito perseguida, muito censurada, que se juntou uma nata, uma casca, entre aspas, de intelectualizada, que buscou o palco única e exclusivamente para um discurso mais elaborado, político, de busca de compreensão da história, da vida, do ser humano. E isso eu acho que causou nesse grupo pseudo-intelectualizado um distanciamento com o teatro popular, com o teatro circense, com o teatro... Eu não estou falando do circo, eu estou falando do teatro circense, que existe, e fabuloso. E comédias, né, dos nossos grandes dramaturgos da comédia. E isso eu acho que criou eu acho, né, olha o achismo, eu acho que foi isso, eu acho que criou podemos discutir sobre, mas... Eu não sei se eu não sei, eu acompanho muito a questão dos anos 90, tanto a dramaturgia televisiva, acho que rolou isso da comédia televisiva e um pouco para o teatro também, nesse lugar dos anos 90, que era uma comédia que usava do corpo da mulher, dos estereótipos, e eu acho que isso levou a esse distanciamento um pouco, né? Porque era um tempo, era um mercado que aquilo funcionava e que não se discutia certas questões, né? Eu acho que quando a gente fala hoje onde a comédia está vindo uma comédia mais inteligente, porque essas questões não podem mais estar no palco também, precisa repensar isso também, né? E eu acho que a gente está nesse momento de transição também, as peças estão ficando mais... Não colocando tanto a bunda para a plateia para fazer rir, né, a qualquer preço. Não sei, essa é a minha visão. Eu acho que tudo se complementa, assim, até mesmo a gente pensar que começaram a haver influência de fora, de estudos, de uma bibliografia mais sistemática sobre o trabalho do ator, eu acho que isso tudo vai influenciando de uma certa forma. Sim. Eu queria entrar agora sobre a preparação de elenco. Como que a preparação de elenco chegou na sua vida? Porque hoje você trabalha dentro do SBT com uma dramaturgia, né, uma teledramaturgia infanto-juvenil, e que realmente ganhou uma outra cara. O SBT abriu novas portas. Eu lembro assim, da minha infância tinha a parte da manhã, que era dedicada às crianças na Globo, assim, poucos programas, mas nunca eu tinha ouvido falar em novela
para criança produzida no Brasil. Teve Chiquititas, que foi um boom aqui. Nossa, meu sonho. Nossa, eu queria muito fazer também. Que era argentina, uma produção Era argentina. uma produção argentina. Mas... Aquelas crianças indo pra Argentina, era meu Nossa, sonho era morar meu na sonho, eu Argentina. também pensava, nossa, eu quero. Conta pra gente um pouco como que veio na sua vida e aí a gente vai conversar sobre essa relação com o infanto-juvenil desde da programação, a gente pensar numa programação, Sim. a gente pensar no trabalho com eles, que é muito rico também, né? É mais ou menos assim. Eu como professor, eu estava fazendo um espetáculo, meu Deus, eu não me lembro mais se foi o Pequenos Burgueses, uma montagem já posterior, e a Célia Helena estava trabalhando junto no espetáculo. E nós estávamos em Curitiba, e eu estava no palco uma tarde, final de tarde, cantando ópera, sabe, uma área operística, que eu estudei canto também, fui estudar ópera, essas coisas. E estava cantando. E aí a Célia, depois fizemos o espetáculo e tal, estávamos no avião indo para Porto Alegre fazer lá a sessão de Curitiba para Porto Alegre, ou Belo Horizonte, bom, Curitiba, acho. Sentamos no avião juntos, eu e a Célia Helena, e ela chegou para mim e falou assim, Ariel, eu te vi ontem cantando no palco. Eu falei assim, você viu? Ela falou assim, ouvi e vi. Aí eu falei assim, você gostou? Ela falou assim, maravilhoso, você estudou canto, né? Estudei. Ariel, você não quer dar aula de voz? Eu falei, não sei dar aula, não. Mas é legal para você ter uma outra atividade além de ator, tal. Nós vamos terminar nossa temporada agora. E você poderia ser professor de voz também. Aí eu falei, não, sério, eu não tenho o menor dom para isso. E ela falou assim, prepara uma aula quando nós voltarmos para São Paulo e aparece lá na escola, que ela tinha uma escola, tem, né, até hoje. O Célia Helena, né? O Célia Helena, a Célia já faleceu, mas a filha dela está toda. Que é muito renomado, né? Muito renomada. E aí terminamos a temporada, voltamos para São Paulo e eu não acreditei naquilo, deixei passar um tempo e depois eu precisei trabalhar, porque estava sem trabalho. Aí eu falei assim, a Célia me ofereceu um trabalho, eu acho que eu vou preparar uma aula e vou lá. Cheguei, a Célia estava sentada, uma voz maravilhosa que ela tinha, como vai você? Ela tinha uma voz, sabe, grave. E ela chegou, eu cheguei, ela falou assim, veio dar aula, pode subir que tem uma classe para você. E aí foi quando eu comecei a descobrir o que é dar aula. Aí eu fui estudar educação, fui fazer uma faculdade de educação artística. Eu tinha estudado arquitetura até então. Olha só que louco, nunca exerci, mas estudei. E fui estudar educação artística. E aí foi que eu me descobri como ator, isso em 1993, 94. Então eu dou aula desde essa época. Aí depois eu saí do Célia, fui para o Macunaíma, onde eu dou aula até hoje. Dei aula em várias escolas e tenho meu curso também. Tal. A televisão, eu sempre trabalhei como ator, eu sempre tive uma relação de ator com a televisão, fazendo pequenos papéis, fazendo participações e tal. E eu estava no SBT fazendo fiz muitas novelas para o SBT e algumas para a Globo, fiz para a TV Record, uma novela também, como ator. Mas eu estava no SBT terminando uma novela da Iris Abravanel, que é a mulher do Silvio, que ela escreve. E terminamos, eu já estava em casa, quando me ligam do SBT falando assim, a Iris quer falar com você. Aí eu falei assim, acho que é uma próxima novela que ela quer que eu faça dela, né? Seguida, assim. Aí eu marcamos, fui lá, sentei, ela falou assim, eu quero que você prepare um elenco para a próxima novela que eu vou escrever. Quê? Aí ela falou assim, Ariel, eu quero fazer uma ela falou para mim, você fez Chiquititas na Argentina. Eu morei 3 anos na Argentina fazendo Chiquititas. Você fez Chiquititas? Eu fiz Chiquititas. Vamos ter que falar sobre isso. As Chiquititas. Você fez Chiquititas, tal. E esse personagem que eu escrevi para você na novela que nós terminamos agora era extremamente
lidava com as crianças, que eram os teus filhos, tal, tinha uma coisa lúdica, era um francês, tal. E eu acho que você tem toda a bagagem para trabalhar com criança, e eu preciso de um elenco infantil. Ela estava querendo readaptar Carrossel, que era uma novela, acho que cubana, mexicana. Era mexicana, Carrossel. Isso. Antes de Chiquititas. Antes de Chiquititas, antes. E aí eu olhei para ela e para o Del Rangel, que era o diretor-geral do SBT na época, olhei para os dois e falei assim, gente, eu não tenho a menor capacidade de trabalhar com criança, eu trabalho com adultos, jovens, adultos, mas criança, qual é a idade? Aí eles falaram, uma tem 7, a outra tem 6, o outro tem 8, 9, o máximo que eles têm é 9. E o mínimo? 10 anos, o mínimo eram 6 anos, por aí. 6, 6,5. E eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, me desculpe, até logo, passar bem. Aí eles falaram assim, não, experimenta, você vai experimentar. Aí eu tive um acordo assim de que, eu ia experimentar, mas se eu visse que depois de ali algumas semanas não der certo, eu ia cair fora. E aí começaram os testes. Nossa, gente, eram 1.000 crianças para testar, 1.000 crianças para ver, e uma loucura a epidemia disso. Como nós... Essa é uma epidemia, só um ponto, é uma epidemia das crianças ou dos pais das crianças? Pais. Muitos dos pais. Os pais, infelizmente, muitos veem nos filhos uma renda. Sim. É horrível isso que eu estou falando, mas é cruel. Claro que existem crianças talentosas, que existem crianças que querem estar ali, mas muitas das crianças chegavam em frente à câmera e a primeira coisa que eu perguntava no teste é: o que você está fazendo aqui? E a criança imediatamente: não sei. Nossa. Mas você não decorou um papel? Mas você não decorou um texto para falar aqui na frente da câmera? Você não... Sim, decorei. E aí era um texto jogado, era um texto sem compreensão, né, do que queria dizer, do que... Aí eu via mãe, pai querendo trazer o filho para a televisão. Bom, o que acontecia, gente, é o seguinte: não existia um elenco infantil. Não existia. Existia nas novelas uma criança que aparecia e falava: mamãe, posso ir para o quarto? Pode, vai para o quarto. E ia. Eu vou levar o Paulinho para a escola. E aparecia o Paulinho vestido de uniforme e saíam os dois para ir para a escola. Então, não tinham crianças que decoravam um texto, que tinham compreensão desse texto, que tinha a habilidade de se emocionar com o texto, a habilidade de entender as ações que um texto produz, um personagem, construção de um personagem. Stanislavski. Construção de um personagem. Não existia. Eu fico pensando assim, existia sempre a criança ali dentro do universo do adulto. Isso. Mas não esse universo da criança. Nós vamos falar... Que é um universo de adulto. Então, sabe, as pessoas... Eu comecei a pensar o que me levou a estar ali e continuar. Não era grana. Claro que ganhei, né? Ganho para fazer isso. Existe um salário, mas não era isso. Eu não sou tão mercenário, né, com a minha arte. Eu acho que todo ator precisa ganhar para aquilo que faz. Mas eu descobri o que eu estou fazendo ali. As novelas infantis juvenis, a Chiquititas, Carrossel, elas trazem uma trama onde os adultos são o problema. Os adultos são o problema. Os adultos têm problemas afetivos, amorosos, de dinheiro, de personalidade, de relação, inseguro, de todos os tipos. Problemáticos. Nós adultos somos terríveis. E as crianças, nessas novelas, eles olham para o adulto e falam assim: ele está com um problema, ele é doente. Meu pai está assim, minha mãe está assada. Vamos ajudar? Vamos. E as crianças resolvem os problemas dos adultos. Então isso me encantou nessas novelas, sabe? Essa coisa de que a criança é quem toma a atitude, a criança é quem tem a ação de beneficiar uma sociedade, um grupo, ali a comunidade deles. E tem tudo a ver o que você fala com a escuta, né? Exato. E essas
essas dramaturgias dão voz à criança. Exato. A capacidade dela dialogar com o mundo, quem elas são, né? Então, o meu trabalho ali foi ver como que eu iria me comunicar com as crianças, para poder trazê-las para o mundo da interpretação, né? De que eles iriam trabalhar. Então, em primeiro lugar, eu aprendi com eles uma coisa: não trate criança com tati-pitati. Que lindo, ai, foi muito bom, que bonitinho, ai, que você tá boazinha. Para com isso. Criança fica te olhando e falando assim: quem é esse idiota? Porque eles querem ser tratados, eles querem que você trate eles como, sei lá, adulto, pessoas, né? Então eu comecei a lidar com eles e dar bronca quando precisava, seriamente, papo, não gritar nem nada disso, mas eu conversava sério. Você viu o que você fez? Como a gente conversa entre adultos, civilizadamente. Então eu comecei a conquistá-los e comecei a aprender como lidar com eles para transmitir aquilo que eu conhecia sobre o que é interpretar. E comecei a descobrir novos exercícios, criar novos exercícios para eles, direcionados sempre para eles, com textos para exercícios com eles. E foi aí. E aí deu certo. O SBT Achou, né? achou. Eles tiraram um pouco, sabe, do vermelho aquela coisa, porque teve muito sucesso financeiro, inclusive. Aí depois de licenciar várias coisas. Eles aprenderam aos poucos essa coisa do licenciamento de roupa, de xícara, disso, daquilo, tiarinha para cabelo, sabe, as meninas, e brinquinho, e sei lá, colar, essas coisas todas, brinquedos. E aí a Iris chegou para mim e falou assim: eu quero fazer a próxima e você vai estar nela. O que é Chiquititas? E aí ela fez a nova Chiquititas. Fizemos uma nova seleção para fazer Chiquititas. E aí foi Carinha de Anjo, Cúmplices de um Resgate, várias outras. Aí a Poliana, e culmina agora que nós estreamos A Infância de Romeu e Julieta, que é fantástica. Eu achei a premissa genial maravilhosa. Dessa novela, assim, de trazer um clássico. Exato. E trazer, você falando a criança arruma a solução do problema do adulto, né? Por isso que eu vou fazer um spoiler, por isso que no nosso Romeu e Julieta, a infância Romeu e Julieta, desculpe, não tem morte, não tem aquela coisa do assassinato, do ódio, da vingança, é um outro clima. Tem os problemas de relação entre as famílias, mas não tem o ódio. Não traz-se o ódio, se resolve de outra maneira, se digere todo aquele não acordo compactuar entre as famílias, né, que não existe, de outra forma. E essa é a beleza da dramaturgia também, né? Você pegar o mote principal e pode colocar num outro lugar, numa briga de vizinhos, por conta da árvore no meio da calçada, sabe? E é a mesma coisa desse no Julieta. Recria, né? E que hoje em dia também, o SBT eu acho que é a única emissora aberta que se preocupa também com uma dramaturgia, com uma programação infantil. Né? Ficou, acho que juvenil. Acho que ficou muito bem estabelecido entre as três emissoras que fazem novela, que é o SBT, a Globo e a Record, onde a Record pegou um nicho bíblico, né? As novelas bíblicas, históricas e tal. A Globo com o nosso cotidiano, a verdade e a mentira da cidade grande, né, da sociedade brasileira. E o SBT com o infanto juvenil. É isso mesmo. É bem desenhado, né? Você citou Carinha de Anjo, minha curta passagem pela televisão, eu fiz uma participação assim, que eu tinha 2 anos que eu estava aqui, eu acho, em São Paulo, ainda tateando, tentando entender, mandei meu material para as produtoras de elenco, me chamaram, chegou, falei, nossa, como vai fazer? Eu tinha 2 falas, e aí eu ficava nervosa, falava, meu Deus, nunca fui lá gravar. Eu fiz com a Prisol, que fazia a Tia Peruca. Sim. E aí, assim, o clima, você falou sobre o clima que tem a novela. Eu cheguei lá e é um clima muito leve, assim, quase brincante mesmo.
Então ela me recebeu muito amorosamente e ela com a peruca colorida, então isso já quebra um pouco essa realidade do cotidiano. Queria que você falasse um pouco desse mundo da fantasia, assim, dentro das novelas, sabe? Como que eles podem... Eu vi uma cena, eu tenho uma prima que fez Poliana, que a cena era cheia de bolha de sabão, assim, e era maravilhosa. Ela era da equipe de direção de arte, a Luana. E eu falei, gente, como que com essa dramaturgia infanto-juvenil você pode ir para fantasia, você pode ir para esse lugar mais brincante, mais leve, sabe? Acho que só o SBT para ter esse lugar, porque o SBT já é uma fantasia, aquele lugar é meio louco quando você entra, mágico, eu lembro quando tinha lá as coisas das gincanas, aí era o povo das caravanas, era um outro passando de X-Men, e era outro... Você andava nos corredores roleta e umas coisas coloridas. Ali é demais. Agora, na infância do Romeu e Julieta, nós temos muitas cenas feitas no que eles chamam, que a gente chama na novela de MDI, Mundo da Imaginação. Então, os personagens têm muito, às vezes, aquela coisa de olhar e ver uma outra coisa imaginária, né? Então, um homem na lua, o homem no deserto, um camelo que fala, umas coisas mágicas assim. Como trabalhar com criança sem trazer duas coisas primordiais para as crianças que elas adoram, que é fantasia e música. Então, as novelas infantos juvenis do SBT, elas carregam, além da dramaturgia, da historinha chamada, né, a história contada, tem que estar recheada de mágica, fantasia e música. Por isso tem tanto clipe, tanta música, por isso tem tanta essa questão de que sai do real e leva para uma fantasia, para uma imaginação que vai consertar um real. Um outro spoiler, tem um dos personagens que... Não, meu Deus, será que eu posso falar? Acho que eu posso. Quando eu acho que vocês forem assistir, já passou na televisão. Tem um dos personagens que conversa sozinho. Conversa sozinho. Só que já se descobriu com quem ele conversa. Não é sozinho. Ele vê um leão. Ele tem um leão com quem ele conversa. E esse leão frequenta a vida dele, vai para o supermercado com ele, vai no quarto dele, vai na rua conversando com ele. E ele conversa com esse leão. E ninguém vê. E todo mundo acha ele maluco. E ele já explicou. É o Léo. Ele chama ele de Léo. É o Léo que está aqui aparecendo para falar comigo. Então agora todo mundo já embarcou nessa história de que ele tem um amigo imaginário, que é o Léo. E que é um leão. Então a gente tem um leão para fazer essas cenas. São tantas perguntas, gente. Como que é quando o texto chega para você e o texto para elas decorarem? Existe uma leitura dramática? Como que você coordena essas preparações? Tá. No início... Desse lado criativo, o que a criança traz para o texto, né? Para o jogo? Então, o início da preparação são os jogos lúdicos que a gente faz, que a gente tem em teatro, de inter-relação, de reconhecimento de espaço, de conhecer o outro, de ver como o outro é, de ver como... E parte para o personagem que você vai fazer. Então, ver como o seu personagem é, o que ele tem que você não tem, ou o que você tem que ele também tem, o que você pode agregar no teu personagem, o que você tem que tirar de você para pôr no seu personagem. Então, todas essas coisas eu vou conversando com as crianças e levando de forma lúdica para elas. A partir daí, começam a chegar os textos originais da novela, os capítulos, né? E aí eu faço leituras, eu reúno os grupos conforme vão chegando os textos e vou fazendo uma leitura dos textos pertencentes àquele grupo, discutindo com eles como é o personagem, embora todo mundo receba na televisão, para fazer a novela, uma sinopse do que é o seu personagem. Mas na mesa de trabalho é que eu vou aprofundando isso, ou tirando coisas dessa sinopse de personagem, trazendo outras coisas, outras informações, tal. E eu vou reunindo os grupos, vou fazendo as leituras desses textos
daquele grupo, né, daquele núcleo, e vamos discutindo. Aí depois começa-se a gravar. Na gravação eu acompanho os primeiros dias, eu acompanho todos, adultos, faço com os adultos isso tudo também. Os infantis, né, os atores infantis, jovens, e eu vou acompanhando no estúdio, porque os diretores de televisão, eles não têm muito tempo de parar a cena, ou antes de começar a gravar uma cena, de explicar o que ele quer. Ou de explicar como ele explica o que ele quer na cena, sim, mas de como o personagem funciona dentro daquela cena, fica comigo. Uhum. Então eu vou assistindo e vendo o que eles estão fazendo de errado no sentido, não estão colocando, né, que poderiam colocar. E isso com os adultos também, porque início de novela é muito assustador. Uhum. Para engrenar. Para engrenar, tal. E aí eu vou acompanhando e produzindo isso, né? Essa coisa da interpretação deles. Depois eu vou fugindo disso. Eu vou abandonando. Vou saindo do estúdio para eles começarem a trabalhar. Uhum. Né? Aí todo dia eu chego na emissora, num certo horário, onde eles chegam também, chamo todo mundo. Todo mundo sabe texto? Todo mundo decorou? Decoramos. Então vamos ler. Vamos ler não, vamos bater o texto. Então eu reúno as pessoas, os grupos que vão gravar, alguns momentos antes de gravar, para bater o texto, para saber se todo mundo está sabendo. Quem não sabe texto vai receber bronca. Recebe bronca. Porque não pode. Eles têm que cair na coisa que nós estamos fazendo um trabalho lúdico, artístico, estamos, mas é uma indústria. É um trabalho, é uma emissora que está produzindo uma série, né? Então, entrou no estúdio, você precisa saber gravar. Não tem tempo para decorar texto dentro do estúdio. Já tem que estar pronto para entrar dentro do estúdio. Né? Pronto. A Irene Ravache tem uma frase fantástica, né? Que quando eu entro dentro, ela fala dela, e eu uso para mim também. Quando eu entro dentro do estúdio, sabendo ou não, eu tenho que fazer. Tem que fazer. A câmera está ligada para fazer. Sim. Vocês ligaram a câmera para eu falar, e eu estou aqui falando. As pessoas, tem um monte de gente aqui que não importa, eles querem saber se você dá o rec e você vai falar. Exatamente. Não importa se você não dormiu, se você... É ali. E não é só falar o texto decorado, não, é interpretá-lo, né? É conhecer, aprofundá-lo. Não, e é importante falar muito de trabalho, mas também tem esse trabalho... A gente fala de pais e tal, tem um cuidado muito grande com essas crianças que estão indo em período escolar. Sim, a USBT preza muito isso, muito. Ninguém das crianças, os adultos gravam de manhã, as crianças nunca gravam pela manhã, porque elas estudam, elas estão na escola, elas têm que apresentar no mês o boletim. Nossa. Se elas não tiverem uma nota alta, uma nota acima da média, chamado pai e mãe para saber por quê. Tem algumas coisas assim, olha, você não vai acontecer isso com você por causa disso. Ou seja, tem uma cobrança, mas é incrível como eles tiram notas muito boas. As crianças ficam muito, porque elas querem, né? As crianças que ficam ali. Tem uma organização, sabe? Tá doente, não pode gravar, não vai gravar. Não tem essa, tô resfriado, não grava. Resfriado não grava, porque se ele está resfriado, ele vai transmitir esse resfriado para o elenco inteiro, para todas as outras crianças. Sim. Então, não vai gravar, vai ser adaptada, se aquela cena precisa ser gravada, vai ser adaptada sem aquela criança. Temos que agilizar a coisa. Tem uma frente considerável assim, de programas já gravados, porque eu fico pensando... que provavelmente existe alguém ali pensando nessa pedagogia, até para pensar a quantidade de cena por criança que pode fazer, quantas podem, porque tem que conciliar saúde, a ir para a escola, fazer o para casa, decorar o texto. Então, provavelmente tem alguém ali da pedagogia pensando isso, né? Dessa saúde da criança. E como que fica essas frentes, assim, como que é esse pensamento por trás? Bom, tem sim, temos uma pedagoga, temos uma psicóloga, temos uma fono que trabalha isso, tem eu que dirijo a interpretação, mas o que acontece é o seguinte,
as crianças, os grupos de crianças, os elencos dos grupos, dos núcleos, né? Às vezes tem 30 cenas para gravar num dia. E tem que trazer decoradas as 30 cenas. Tem, 30, hoje, por 30 exemplo... cenas com 30 crianças. Não, você sabe que nessa novela nós temos um grupo de crianças que é reduzido. Não temos mais 20, 30. Não é um orfanato. Não é. Nós estamos com 12, 13 crianças, se eu não estou enganado. Reduziu-se o número de elenco. A crise. A crise, nós estamos numa crise. A novela não tem mais condições de ter... Toda novela tinha 47, 50 personagens, no máximo, porque senão não dá para aparecer na câmera, na televisão. Não tem horário para isso, dentro de 30 minutos de novela, 40 minutos de novela. Não dá para aparecer todos os personagens. Mas então, no máximo, são 47, 50 personagens, 40 e tantos. Nessa novela, nós temos um número reduzido. Entre crianças, jovens e adultos, nós estamos com 30 personagens. Caramba. Nossa, pequenininho. Pequeno. E eu acho que também tem uma coisa de deixar a história um pouco mais concentrada, né? Às vezes a gente vê muitas histórias com vários núcleos e os núcleos vão se esvaziando durante, porque não dá liga, não dá conta, né? E o que tem é muita participação, né? Atores que são chamados para vir fazer uma cena, duas, é isso. Ainda tem, uma pergunta agora de lei, ainda tem o departamento de casting dentro do SBT? Claro, tem o departamento de elenco, Sim. que é dirigido e coordenado pela Márcia Ítalo. Eu lembro de um outro menino, né? Tem vários lá, o Thiago. O Thiago. Thiago Coquelê. Esse mesmo. Legal. A gente sempre quer perguntar mais coisas, né? Pensando em toda essa sua relação com a criança, você já pensou em dirigir criança no teatro também? Morro de vontade, já pensei muito nisso e estou com um projeto, né, que é um espetáculo infantil com crianças em cena. Mas essas crianças todas, elas, quando eu vejo lá do elenco das novelas do SBT, tem um problema muito sério, que criança cresce. O desenvolvimento deles é assim, ó, de uma hora para outra. Então a gente chama, por exemplo, uma menininha pequenininha, porque ela é engraçadinha, porque ela ela tem um tamanho ideal para fazer o personagem e tal. De repente passou 2 meses, 3 meses, ela está maior que a gente. E é assustador isso. Sim. Então, eu preciso parar para fazer um elenco para a peça. Não dá para parar o tempo para segurar essas crianças. Eu estou trabalhando bastante, graças a Deus. Então, eu estou dirigindo lá no SBT, estou dando aula em Macunaíma, tenho o meu curso de interpretação para televisão. Você está com peça também em cartaz? Estou com uma peça em cartaz, que termina a semana que vem, na terça-feira, dia 30 de maio, que eu quero que vocês vão ver. Chama-se Sindelar no divã do Dr. Freud. Sindelar foi um grande jogador de futebol da Áustria, dos anos da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial estourar. Ele era um Neymar da Áustria, ele era um Pelé da Áustria, nós não conhecemos, nunca tínhamos ouvido falar. E a história, ele está com uma crise braba, que eu não vou revelar aqui, e vai procurar o Dr. Freud para uma análise. Então, a peça, que é curtíssima, gente, 35 minutos, 40 minutos de peça só, curtíssima, é uma análise do encontro deles dois. É bem curioso. Freud. Eu faço Dr. Freud, por isso que eu estou com essa barba. Eu olhei e falei assim, ele é o Freud. Por isso que eu estou com essa barba, sabe? Eu estou envelhecido. A gente adora uma terapia, um Freud, um Lacan. Eu amo Freud. Ariel, a gente vai finalizando, assim, e a gente gosta de finalizar com um joguinho meio de improvisação que a gente faz aqui, te pegamos no pulo agora. Morro de medo. E que é uma nossa brisa aqui de... Então, que show favorito? Nosso talk show. Pode ver.
Quase Eu vi de falei nome, mal. gente, eu sou honesto. Vi o Nós nome. temos aqui 5 apresentadores que a gente gosta, a gente se inspira e com seus respectivos talk shows a gente criou um joguinho de improvisação. Tá. A gente queria levantar e fazer um jogo aqui, mas falaram, vamos fazer um joguinho da palavra. Na voz. Na voz. Então temos Fábio Porchat, Marília Gabriela, Faustão, Michel Melamed e Tata Werneck. Olha, Um desses envelopes. vou pedir para você retirar uma cor, ver atrás do envelope qual que é o nome, mostrar lá para sua câmera e depois me entregar. Não abra o envelope. Tá. Rosa, amarelo, azul, roxo ou vermelho? Vermelho é laranja, não é? Bom, tudo bem, eu acho que eu estou daltônico. Olha, aqui tá meio laranja, mas É, era para é a ser luz. vermelho, é a Tá. luz. Tá bom. Vermelho. Olha, o vermelho, então, eu sei quem é porque eu vi, realmente, Então eu não vou pegar o vermelho agora, Ótimo. mas eu vou pegar o rosa, por causa da minha blusa aqui, Boa. pronto. Olha aí atrás, quem que é? Nossa Senhora. É o Michel. Michel Melamed! Michel Melamed, a gente admira muito. Ele tinha um programa, não sei se está no ar mais, o Bipolar Show. E aí ele tinha vários quadros de improvisação e a gente se inspirou. Vamos lá, Michel Melamed. Pergunta telepática. O que é a pergunta telepática? Você, Ariel, vai olhar para a sua câmera e vai imaginar que tem um espectador lá do outro lado e que ele está te fazendo uma pergunta. Nós não vamos escutar que pergunta é essa, apenas você. Então, uma Responder. pergunta A sua telepática. Só que você vai responder e desenvolver essa resposta para o nosso espectador telepático. Tá. Entendi a tua pergunta. Não existe teste de atores em televisão. Isso é um mito. O que existe em televisão é o teste de personagem, de perfil. A gente procura um perfil que significa aquele personagem, que tem a ver com aquele personagem. Então, não adianta você querer ir fazer um teste para a televisão, ou para a novela, ou para o que seja, porque você quer trabalhar na televisão, na novela, ou o que seja, se não tem personagem. Nós só testamos personagens. Então, se o personagem tem certas características, nós vamos chamar os atores que têm esse perfil, essa característica, para vir fazer o teste. Tira da cabeça essa história de fazer teste, porque a gente não testa atores. Está entendendo? Vai testar o quê? Saber se você é ator ou não é ator? Não, você pode ser um bom ou um mau ator, uma boa ou má atriz, mas é atriz, é ator. Gente, Não fui eu que perguntei tô isso, passando, gente. nem eu. Mas é a pergunta que todo ator quer saber. Exato. Falou. Delícia. Falou. Muito bom, Ariel. Agora a gente sempre finaliza com uma dica para que quem está ouvindo a gente, vendo, consiga estender um pouco esse papo, que não fique só aqui no podcast, seja um livro, uma peça para poder ler, um filme. Fica à la vontade. Nossa, eu adoro cinema, adoro teatro, adoro peças de teatro, roteiros. Eu escrevo, né? Estou escrevendo agora um roteiro infanto-juvenil, de uma história bem legal. E indicar, olha, eu indico muita coisa. É difícil para mim chegar e falar assim, assista isso. Mas e o resto tanto outro que existe para se assistir? E esse livro? Tá, vou falar 3 coisinhas. Um livro que você precisa ler, que eu acho que é um clássico e ao mesmo tempo é uma história de liberdade, que é o Cândido do Voltaire. O autor é o Voltaire e o personagem, o nome do livro é Cândido. Esse livro é divertidíssimo. Esse livro você lê em uma noite, assim, em algumas horas. É fantástico. Leia Cândido do Voltaire, entre tantos outros livros que existem para se ler. Técnicos ou
romances. Uma peça de teatro, um filme, um filme. Oh, meu Deus, o cinema é cheio de coisas para se ver. Não sei o que indicar, assim, sabe? Porque é tanta coisa. Assista tudo do Hitchcock. Veja os atores do Hitchcock interpretando, como eles interpretam. Assista os filmes brasileiros da década de 50, da década de 60. Por que essas duas épocas? Porque o cinema brasileiro ele era muito, muito precário, primário, inocente, e as direções eram fantásticas, a fotografia era fantástica. Então assista filme brasileiro dos anos 50, dos anos 60, tem vários. É isso, assista seriados de televisão, porque tem um seriado que eu acho maravilhoso, todo mundo acha maravilhoso, e por isso ele ficou anos e anos sendo feito, que é o Friends. Por que assistir Friends? Por causa do texto, dos diálogos. Veja como os atores interpretam os diálogos. Assista em inglês, vendo a legenda se você não sabe inglês, mas são diálogos fantásticos, fabulosos. Nossa, gente, tem muita coisa. Sempre tem, né? Não dá para parar. Tudo. E a gente aprende com tudo isso, sabe? Não tenha medo de copiar um personagem já feito. Não tenha medo da cópia. Você nunca vai copiar igual. Você sempre vai colocar uma coisa sua naquilo que você está tentando copiar. E com isso, você já transformou em seu. Ai, maravilhoso! E você, Firpo? Eu vou falar de cinema, então. A gente falou tanto de criança, de pais. É um filme que eu amo, que eu acho fofíssimo, que é o Pequena Miss Sunshine, que é a criança livre, sendo ela mesma, e os pais compartilhando daquela energia daquela criança, não querendo mudar ela para ser uma coisa... É lindo isso mesmo. Lindo. A minha dica de hoje é uma peça que eu revisitei, que é Alice no País das Maravilhas, literatura, que tinha aí um projeto, vamos ver se no futuro ele aparece de novo, de ir para o palco Alice no País das Maravilhas, mas que eu acho que é um clássico, assim, que dá pra gente encontrar ele adaptado desde a primeira infância até pro infanto juvenil ali, e em cinema, para adultos também. Então eu acho que é um clássico que dialoga com todo mundo, assim, desde da zero idade até 100 e tantos anos vai estar dialogando e trazendo fantasia, trazendo um texto muito lindo, assim, relações de personagens complexas. É uma obra-prima. E eu queria falar uma coisa, assim, rapidamente, assim, eu queria entender por que o cinema brasileiro não aproveita a obra do Monteiro Lobato para fazer para o cinema, né? A televisão aproveitou, mas e o cinema? Por que o cinema nunca utilizou as fábulas do Monteiro Lobato? Hoje em dia existe uma crítica ao Monteiro Lobato que eu acho meio estranha, meio panfletária. E outra que deveria ser levada para o cinema, Maria Clara Machado. As obras da Dona Maria Clara Machado para crianças são fantásticas. Fazer Pluft, o Fantasminha, fazer O Rapto das Cebolinhas, fazer Tribobó City, são musicais, são lúdicos para as crianças, são fantasias geniais. Filmem! Senão eu vou filmar, hein? Vamos filmar, hein? Filmar, Inquietações pro próximo ano. Bom, é isso. Ariel, muito obrigada por toda essa conversa. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Muito obrigado, Ariel. Que rico, assim, poder conversar abertamente sobre esse universo nosso. Que temos perguntas mesmo. Eu quero agradecer vocês que chegaram aqui até o final. Só para as pessoas te encontrarem, Ariel, saberem dos seus cursos, dos seus projetos. Meu Instagram, que é @ArielMosche,
MOSHE, tudo junto, XXX. Parece proibido, né? Pra ele. Ariel Moche, XXX. É isso aí. Lá você divulga tudo, suas peças, Tudo, seus cursos, tudo. então fiquem atentos, né, gente? Mais É um, isso aí, chegamos mais um episódio maravilhoso. Voltamos na semana que vem. Obrigado, Ariel. É isso, gente. E é isso, gente. Beijos. Obrigada. Até! Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.